Na grandiosa história do Império Azteca, um dos elementos mais enigmáticos e assustadores foi a prática do sacrifício humano. Durante séculos, os aztecas realizaram esses rituais com uma devoção que transbordava suas crenças religiosas, políticas e sociais. Mas o que motivava essas práticas? Como uma sociedade que floresceu em meio a avanços tecnológicos, arquitetura imponente e uma rica cultura, foi capaz de justificar a morte brutal de milhares de pessoas? O sacrifício humano, no entanto, não era apenas um ato de violência. Ele era visto como um elo entre a vida aztecas e seus deuses. Eles acreditavam que, sem esses sacrifícios, o mundo estaria condenado à destruição. O sol, que os aztecas adoravam com fervor, precisaria da energia vital dos humanos para se manter aceso e garantir a continuidade da vida na Terra. O Império Azteca, portanto, vivia em um equilíbrio delicado entre a vida e a morte, onde o sacrifício se tornava uma necessidade cósmica. Neste vídeo, vamos explorar a verdade por trás desses rituais de sacrifício humano, desmistificando mitos e revelando as reais motivações, os efeitos e o impacto dessa prática, tanto na época quanto em nossa visão contemporânea. Prepare-se para entender não apenas o que acontecia nos altares aztecas, mas também o que esses sacrifícios significavam para aqueles que os realizavam. O Império Azteca, que floresceu entre os séculos XIV e XVI no que hoje é o México, era uma sociedade profundamente religiosa. Seus habitantes acreditavam que a continuidade do mundo dependia da realização de sacrifícios humanos para os deuses. O mais importante desses deuses era Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, a quem os aztecas dedicavam uma grande parte de suas oferendas. A prática do sacrifício humano, portanto, estava no centro da vida azteca. Os rituais eram realizados em enormes pirâmides, como o Templo Maior de Tenochtitlan, a capital do império. Durante esses rituais, as vítimas, geralmente prisioneiros de guerra, eram levadas ao topo da pirâmide, onde um sacerdote com uma faca de obsidiana realizava o sacrifício, removendo o coração da vítima enquanto ela ainda estava viva. Acreditava-se que o coração pulsante era a energia vital necessária para manter o sol em movimento e garantir o crescimento das colheitas. Esses sacrifícios eram vistos como um grande privilégio para as vítimas, pois elas eram escolhidas para garantir a prosperidade do império. No entanto, para os conquistadores espanhóis, o sacrifício era um ato barbaramente cruel. Enquanto os aztecas viam esses rituais como uma forma de manter a ordem cósmica, os europeus enxergaram essas práticas como um sinal de selvageria. É importante ressaltar que os aztecas não realizavam esses sacrifícios aleatoriamente. Eles seguiam um calendário religioso rigoroso, e cada sacrifício tinha uma finalidade específica. Além disso, o número de vítimas variava de acordo com a importância da cerimônia e a necessidade de garantir a continuidade da vida. A escala dos sacrifícios humanos no Império Azteca era impressionante. Estima-se que, a cada ano, milhares de prisioneiros e cativos fossem sacrificados em rituais que duravam dias. Durante as festividades mais importantes, como a cerimônia do Templo Maior, o número de vítimas podia chegar a até 20.000 pessoas, de acordo com algumas fontes históricas. Embora essas estimativas sejam debatidas entre os historiadores, a quantidade de vítimas ainda era considerável. Além da grandeza dos sacrifícios, a ritualística era igualmente complexa. Os prisioneiros capturados eram tratados com grande respeito antes de serem sacrificados, sendo muitas vezes adornados com roupas e ornamentos especiais. Durante o sacrifício, as vítimas eram colocadas em uma posição submissa, com os sacerdotes realizando os rituais de forma cerimonial e altamente simbólica. Esses sacrifícios, embora realizados em nome da religião, também tinham um grande impacto político. Eles eram usados como uma ferramenta para demonstrar poder e controlar os povos conquistados. O ato de capturar prisioneiros de guerra e oferecê-los como sacrifícios era uma forma de os aztecas consolidarem sua superioridade sobre os inimigos e reforçarem o medo em suas populações. Para os aztecas, o sacrifício era uma forma de garantir a ordem cósmica. Eles acreditavam que, sem esses atos, os deuses se afastariam e o mundo seria consumido pelas trevas. Os sacerdotes e líderes aztecas, portanto, viam essas ações como necessárias para garantir a continuidade da vida e o bem-estar do império. A prática do sacrifício humano no Império Azteca não foi vista da mesma maneira por outras culturas, como as europeias ou as indígenas de outras regiões.
Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao México, liderados por Hernán Cortés, eles ficaram horrorizados com os rituais astecas e os denunciaram como barbarismo. O confronto entre essas duas visões culturais reflete uma grande diferença nas perspectivas sobre a morte, a violência e o espiritualismo. Enquanto os astecas viam o sacrifício como um meio necessário de apaziguar os deuses e garantir o equilíbrio do mundo, os conquistadores europeus interpretaram essas práticas como um sinal de selvageria e paganismo. Os sacerdotes astecas, por outro lado, acreditavam que o sacrifício humano era uma forma de veneração divina, uma expressão de fé e respeito para com os deuses, e não um ato de crueldade. Outras civilizações também tinham práticas de sacrifício humano, como os maias e os incas, mas a intensidade e a frequência do sacrifício no Império Azteca eram notavelmente altas. Além disso, as comparações com outras culturas de sua época, como os egípcios ou romanos, revelam que o sacrifício humano não era uma prática única, mas tinha formas diferentes dependendo da religião e da política de cada sociedade. Os espanhóis, com sua forte tradição cristã, se opuseram veementemente a essas práticas, e muitas vezes justificaram a conquista do Império Azteca como uma missão divina para erradicar o mal. No entanto, a visão europeia sobre o sacrifício azteca também reflete preconceitos culturais e a tentativa de impor uma moralidade que não se alinhava com os valores aztecas. Ao refletirmos sobre o legado dos sacrifícios humanos no Império Azteca, não devemos apenas condenar os atos com base em nossa própria perspectiva moderna, mas buscar entender o contexto em que ocorreram. Na visão azteca, a morte não era vista com os mesmos olhos que temos hoje. Para eles, era um ritual de transcendência, uma troca vital com os deuses para garantir que o ciclo da vida continuasse. Embora a violência não deva ser glorificada, compreender o contexto cultural, religioso e político que levou a essas práticas é crucial para evitar julgamentos simplistas. A religião azteca, que dava grande importância ao equilíbrio cósmico, via o sacrifício humano como um meio de assegurar o movimento do sol, a fertilidade das colheitas e a continuidade da vida. Para eles, sacrificar uma vida era um sacrifício pela sobrevivência de todos. A prática do sacrifício humano também nos ensina sobre o poder da religião e da ideologia em moldar a vida cotidiana de uma civilização. O Império Azteca, como outras sociedades antigas, estava profundamente vinculado às suas crenças espirituais, e essas práticas foram uma maneira de garantir que o mundo permanecesse ordenado e estável. Mas o que podemos aprender com isso? Talvez a lição seja a importância de questionar as estruturas de poder e as crenças que sustentam as sociedades, para evitar que a violência se torne uma ferramenta de controle e domínio. O que você pensa sobre os sacrifícios humanos no Império Azteca? Como podemos entender essas práticas dentro do contexto histórico e cultural dos astecas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe suas reflexões. Se você está interessado em mais histórias como essa, sobre os horrores e mistérios da antiguidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Estamos sempre explorando os aspectos mais sombrios e fascinantes da história, para que possamos aprender com o passado e refletir sobre o presente.